Oi, gente, aqui com mais um vídeo, mais um estudo. Agora a gente vai abrir o livro Nicho Cremos e vamos estudar o capítulo 7, que é a crença número 7, sobre a natureza do homem. Eu quero dizer para vocês que eu faço isso aqui não para vocês comprarem o livro, eu não quero, inclusive, que vocês comprem, não vale a pena. Mas é para vocês entenderem o que vocês acreditam por detrás dos panos, que vocês nem procuram saber o que é. Vocês assinam o decreto lá na hora do batismo, assinam embaixo um cheque branco e vocês acreditam em muitas heresias, porque vocês não vão atrás. E muitas dessas heresias nessa semana voltaram à minha mente, que eu aprendi enquanto crescia dentro da igreja adventista. E é impressionante porque essas coisas, claro, heresia não está na Bíblia, né? Então, a gente vai passar a estudar, ver o que são as coisas nessa crença número 7 da natureza do homem, que não dá para ficar somente com a Bíblia, o que a gente precisa. Eu só quero a Bíblia, nada mais. Mas você vai lendo e você vai percebendo a infiltração que os ensinos de Ellen White têm nessa doutrina. E por causa dessa situação que a Igreja Adventista esconde a verdadeira natureza do homem e o significado da salvação. Por que eu preciso ser salva? Salva de quê? Eu sou uma pessoa super boa. Eu não roubo banco. Eu não. Ai, gente, né? Eu não cometo os pecados que todos esses pecadores aí fora cometem. Eu não sou parte da Babilônia, né? Então, assim, por que eu preciso ser salvo? Quando você pensa e você lê isso e você entende que a natureza humana, na visão de Ellen White, é completamente uma natureza física, você coloca em risco o seu entendimento sobre a salvação. E, na verdade, é exatamente isso que acontece. A doutrina, quando você transforma a doutrina da natureza do homem, você vai também transferir todas essas mentiras e essas heresias para outras doutrinas também, que não são bíblicas. Por isso que eu digo para vocês, gente, leiam a Bíblia. Porque mesmo que vocês estão dentro da igreja e vocês nunca nem abrem esse livro para ler, como eu estou fazendo agora, vocês aprendem por tradição, porque é tudo que eu aprendi, tá aqui. É muito claro aqui. Eu lembrei tudo. Quando eu comecei a ler, eu disse, gente, eu não acredito que eu passei minha vida acreditando nessas coisas. Quando você, na verdade, precisa da Bíblia e da Bíblia somente. Mas isso tudo é para encobrir a profetisa de estimação que a Igreja Adventista tem, e que o meu sonho é que ainda em alguns nesses próximos dias, nesses próximos meses, quem sabe nesse novo ano, alguém vai se levantar e vai dizer não, a gente vai cortar essa mulher da nossa religião, igreja, seita. Vamos tirar completamente essa mulher da, da instituição adventista, porque ela realmente não ensina o que está na Bíblia. E por causa dela, a instituição não é chamada mais de uma igreja, mas de uma seita, e que eu acredito hoje que é uma seita por causa dessa mulher. Então, se vocês tiverem coragem de se levantar e tirar essa mulher de uma vez por todas, pararem de adorar essa falsa profetisa e começarem a estudar a palavra de Deus. E principalmente vocês que estão estudando agora nesse trimestre aí, na lição da Escola Sabatina, o livro de Hebreus, não se engane, não é um estudo. Aliás, é um estudo dirigido, mastigado, com certos textos de Hebreus, para mostrar que a crença lá no juízo investigativo
é que é a coisa certa. Então, é exatamente o livro que é usado para acabar com essa doutrina, eles usam e completamente distorcem a palavra de Deus. Então, cuidado com essa lição da Escola Sabatina desse trimestre e vão ler o livro de Hebreus. Tá bom assim? Então, para mim, como falei, né, foi difícil para mim ler esses capítulos, porque esse capítulo especialmente, porque meu Deus do céu. Por exemplo, o espírito não é o fôlego de vida. Sabe, quando Adão foi criado, quando Deus criou Adão, ele soprou nas narinas de Adão o fôlego de vida. E aí ele passou a ser uma alma vivente. Ele tinha um corpo inerte que foi construído, formado por Deus. E aí Deus soprou em suas narinas o sopro de vida que deu a vida àquele corpo. E o corpo com o sopro de vida se tornou uma alma vivente, que não é o espírito. O espírito é um elemento que me ajuda e que me faz capaz de me comunicar com Deus, que também é espírito. Então, quando você faz essa mudança nesses significados, quando você atrapalha isso aí, você também está atrapalhando e redefinindo Deus. Porque eu fui criada à imagem e semelhança de Deus. Não é verdade? Então, por exemplo, o espírito não é um fôlego de vida. Porque o espírito de Deus que habita em mim e começa a habitar em mim a partir do momento que eu acredito, como lá em 1 Coríntios diz, que Jesus é o Filho de Deus, ele foi enviado para morrer pelos meus pecados. Ele foi crucificado, enterrado, ressuscitou e está à direita do Pai. Esse é o Evangelho. Eu acredito nisso, o meu espírito revive. Mas quando você não consegue... o problema é o seguinte, para você dizer que tem espírito, acaba com a história do juízo investigativo, né? Então, não pode dizer isso, apesar de estar na Bíblia. A Igreja Adventista não confessa isso. Mas, olha, se você acredita que o Espírito de Deus não existe dentro de você, você não entende por que é que você precisa de salvação. Como eu era uma adolescente, um dia eu perguntei ao pastor, por que Jesus veio morrer por mim? Ele falou, para lhe salvar. Eu digo, mas salvar de quê? Ele veio para lhe salvar. Então, assim, não havia uma maneira de explicar por que o que foi que morreu, o que estava morto. Quando Jesus falou para Nicodemos que ele precisava nascer de novo. Peraí, como ele mesmo falou, como assim? Eu vou entrar na minha mãe de novo e sair? Entendeu? Então, por exemplo, também, que o espírito não é alguma coisa que Deus soprou nas minhas narinas, porque quando eu me comunico com Deus, e como o próprio Deus diz, como a própria Bíblia diz, Deus é espírito e você precisa adorá-lo em espírito e em verdade. Isso não pode ser uma coisa simplesmente que acontece no meu nariz ou nos meus pulmões. Sabe por quê? Porque então eu canto, tenho uma voz maravilhosa, eu componho músicas, inclusive um samba aí, né, que eu escutei aí, tá? Mas essa é outra história. Você não sempre está adorando a Deus quando você abre a sua boca. Porque não é na sua boca, no seu nariz, nem no seu pulmão que o Espírito está. Não é assim que você adora a Deus. Você adora a Deus em espírito quando você é nascido de novo. E é uma coisa que eu nunca tinha entendido. O que é nascer de novo? Como Nicodemos também não dá para explicar como que você nasce de novo. Entendeu? E a gente sabe que é exatamente o que aconteceu com Adão e Eva, lá no jardim, quando Deus falou que se eles comessem do fruto, eles morreriam.
Então, assim, eu tô indo muito adiante. Eu quero ler isso aqui para vocês. Vamos ler? Vamos ler a descrição da crença. A natureza do homem. O homem e a mulher foram formados à imagem de Deus, com individualidade, o poder e a liberdade de pensar e agir. Conquanto tenham sido criados como seres livres, cada um é uma unidade, preste atenção, indivisível de corpo, mente e espírito. Ai, sabe o que significa isso aqui? Que quando você morre, você para de existir. Porque o corpo volta para a terra, que é pó, né? E o espírito volta para Deus que deu. E não em consciência. Você acabou, morreu, você está dormindo e você não existe ali. E como eu fui feita à semelhança de Deus, e é imperativo que Jesus tenha vindo com a minha natureza carnal e física, sem ter nenhuma vantagem como filho de Deus, para que ele pudesse chegar aqui, olha. E qual é a história? Ele tinha que vir para cumprir os mandamentos como um homem na minha natureza, para mostrar para mim que eu posso cumprir os mandamentos. Você já pensou que coisa mais complicada e mais completamente fora dos ensinos na Bíblia? E sabe o que é mais triste? É que porque eles falam que Jesus tem a minha natureza, a natureza carnal e pecaminosa. Foi um grande risco que Deus tomou quando enviou Jesus aqui, porque se Jesus tivesse pecado, o universo teria sido acabado. Imagina, né? Mas olha, Jesus veio e ele era 100% homem e 100% Deus. Eu vou explicar isso para você? Não. Se você puder me explicar, me manda um e-mail, debbiebuffoni@gmail.com, e eu vou espalhar para o mundo, porque realmente é difícil dizer para você que a gente sabe explicar isso. A nossa mente é limitada e a gente não sabe. Mas a gente tem fé, e a fé que faz toda a diferença. Quando Jesus morreu, é ensinado que ele acabou. Em 3 dias ele deixou de existir. Vocês já pensaram que é Deus deixar de existir por 3 dias? Não é Deus. Então, é muito intrincado e muito perigoso, porque é muita heresia que você passa despercebido, viu? Mas vamos continuar a ler aqui, né? Ok. Então, por isso que fala que é indivisível. Quando nossos primeiros pais desobedeceram a Deus, negaram sua dependência dele e caíram de sua elevada posição abaixo de Deus, a imagem de Deus neles foi desfigurada e tornaram-se sujeitos à morte. Eles não morreram. Aqui está falando que Deus é mentiroso. Sinto muito. Mas você está falando aqui que Deus é mentiroso. Porque Deus fala lá no livro de Gênesis que ele falou para Adão. Inclusive, a gente pode até ler lá para vocês verem que Deus falou para Adão que se eles comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, no dia que eles comessem, eles iriam morrer. Eles não iriam, naquele dia, ser sujeitos à morte. Eu falo isso quase em todos os vídeos. Mas aqui está dizendo que eles se tornaram sujeitos à morte. Não! Eles morreram. Porque o que eles tinham, o elemento de comunicação entre eles e Deus, que é o Espírito, morreu. Aí por isso que lá no livro de Efésios é muito claro isso. Mas sabe o que acontece? Você não lê o livro de Efésios completo, você lê baseado em versículos e no que Ellen White fala. Então, meus amigos, é muito sério isso. Eu imploro a vocês, vão ler a Bíblia.
eu cresci na igreja adventista. Tudo que eu aprendi foi dentro da igreja adventista, com tradições, com leituras, com uma coisa que se faz muito na igreja, que inclusive é uma coisa boa, mas de maneira errada. O foco de ensinar a criança é muito bom. O foco é forte. E é isso que precisa fazer, isso que a Bíblia fala. Se você instruir a criança no caminho que ela vai andar, ela não vai se desviar dele. E quando, lá no povo de Israel, eu fui comandado que vocês deveriam sentar e ensinar aos filhos e aos netos. E é importante isso, mas ensinam-se coisas erradas. Portanto, a gente cresce aprendendo o que não é bíblico. E sim o que é que Ellen White falou que era certo. Por exemplo, se o espírito não existisse e eu fosse só o sopro, o espírito fosse o sopro que Deus colocou no meu pulmão, soprou no meu pulmão, aí a Bíblia diz assim, que aquele que clamar no nome de Jesus será salvo. Né? É o próprio Jesus que diz isso. Aí então tá, eu tô martelando o meu dedo, segurando um prego e martelando, né, o prego na parede, e eu faço uma coisa errada e o martelo vai na ponta do meu dedo, e vocês sabem que dor terrível é isso aí, e eu seguro o meu dedo e eu digo, Jesus, que dor! Vocês acham que eu fui salva por causa disso? Não, meu amigo. Não é simplesmente falar o nome de Jesus. Você tem que ser do seu espírito. Você tem que fazer como... Tem uma expressão em hebraico que é com kavená. Lembra quando Jesus estava falando para os fariseus e dizendo que eles eram como sepulcro caiados, que eles se colocavam nas praças e oravam, mas as orações não eram recebidas por Deus porque não eram sinceras? Eles diziam, porque você não ora com kavená. Quer dizer, você não ora com todos os sentidos que eu dei a você. Você não ora com o propósito de adorar a Deus. Então, exatamente, a gente precisa, e esse propósito só através do Espírito. Mas também tem uma coisa muito, muito mais interessante aí, e muito me deixa muito chateada, porque a gente sabe o que está acontecendo aí com, né, o mundo todo falando que é meu corpo, minha escolha, né? E que uma gravidez não é nada demais, e se você quiser terminar, você termina. E você sabe aí toda a história do aborto. Eu sou sobrevivente de aborto. E a minha mãe biológica, ela tentou me terminar com a gravidez minha, quando ela estava grávida de mim. Ai, que confusão, né? Mas quando a minha mãe estava grávida de mim, ela tentou terminar a gravidez por 3 vezes. Ela me falou isso. Então, eu sou sobrevivente e louvo a Deus pela vida que Ele me deu. E eu louvo a Deus pela salvação e porque o meu espírito vive. Não por causa de mim, mas porque um dia eu decidi acreditar em Jesus. E no dia que eu acreditei que Ele é o meu Salvador, e eu coloquei Ele como centro da minha vida, Ele transformou a minha natureza pecaminosa, que eu nasci em pecado, vai lá para Efésios. A gente nasce com essa tendência, sim, porque a gente é ser pecaminoso. O único que não pecou foi Jesus. Mas uma coisa que eu queria que vocês entendessem é que eu não sou pecadora porque eu cometo um pecado. Eu cometo pecado porque eu sou pecadora. E por isso eu preciso de um Salvador. Porque eu cometo pecado porque eu sou pecadora, porque o meu espírito nasceu de acordo com o que Adão herdou quando ele pecou lá no jardim. Não é verdade isso? Então, eu preciso de Jesus
para vir e restaurar o que foi perdido lá. Hoje, eu posso dizer que eu sou salva. E é uma coisa que Ellen White não permite ninguém na igreja adventista falar, de ter certeza da salvação. Eu tenho certeza da minha salvação. Jesus morreu por mim. E ele, no momento que eu acredito nele, o meu espírito revive. E eu estou aqui esperando o dia glorioso em que isso vai ser concretizado na minha eternidade com ele. Isso aí, quando ele vier nas nuvens do céu para encontrar com a igreja, ele levar, e depois ele vai voltar, e ele vai voltar com a igreja, mas é uma outra história, um outro capítulo, um outro vídeo. Então, o que a gente vê? Que o sopro de vida não é o espírito. O sopro de vida é o que transforma o corpo em alma vivente. Não é verdade? Então, é muita discrepância, é muita, assim, você fica, eu não sei nem para onde ir, mas eu queria me deter em algumas coisas que são realmente muito sérias, porque a natureza do homem é muito séria, porque quando você limita a natureza do homem só ao físico, você está limitando a natureza de Deus também ao físico, como você fez com Jesus. Como você faz com Jesus. Que ele é físico, ele morreu, ele deixou de existir por 3 dias. A própria Ellen White, ela fala lá no Grande Conflito, página 644, ela diz assim, que o homem foi criado à semelhança de Deus, não apenas no caráter, mas também em forma. Então, se você limita a minha natureza, você está limitando a natureza de Deus também. Então, qual é a necessidade de salvação para essa natureza que é só física? Qual é a salvação que você precisa? E qual é a salvação que Deus pode dar para você? Porque se você está acreditando num Deus físico, a sua salvação não é garantida. Então, cuidado. Jesus está muito perto de voltar. E se você não for na Bíblia para saber exatamente qual é a sua necessidade espiritual, você pode estar achando que você é nascido de novo e você não é. E você precisa ser nascido de novo, porque na Bíblia diz que só os que nasceram de novo são considerados filhos de Deus. Ele, lá em Efésios, ele diz: quando eu nasço de novo, ele me tira do domínio das trevas e me coloca no domínio da maravilhosa luz do reino de Deus. Você tem certeza que Deus já fez isso com você? Você já deu para ele essa chance porque é a sua decisão. E você está colocando em risco a sua vida eterna, simplesmente porque você está acreditando numa mulher que falou muita heresia e não está indo para a Bíblia procurar o que Deus quer que você aprenda. Uma outra coisa que eu estava olhando aqui é a história da... Porque todo mundo sabe, né? Como é que foi a Ellen White, ela fala muito que o Adão estava não sei aonde, porque Eva se desvencilhou dele. É uma história que, com muitos detalhes, que Eva, ela começou a passear e se distanciou de Adão, e porque ela não estava com o marido, ela correu. Então, eu imagino o Ministério da Mulher na Igreja Adventista contando essas histórias. Que Eva estava sozinha, por isso que ela foi enganada. Eu vou mostrar para vocês aqui na Bíblia. Olha lá, Gênesis 2. Deixa eu mostrar isso aqui para vocês verem exatamente o que foi que ocorreu. Porque uma outra situação aqui é o seguinte, que fala que Adão e Eva, eles desobedeceram os mandamentos de Deus. Vamos ver? Não tinha mandamento no jardim, mas tinha um mandamento, sim, que ele falou:
se comerem dessa árvore, eu não... Ok. Vocês vão procurar para mim, tá? E vocês vão lá encontrar. Ele foi e Deus deu um mandamento para Adão não comer do fruto da árvore do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal. Eva não estava com ele. Foi depois disso que Deus vem e diz: e não é bom que o homem esteja só. E foi aí que ele colocou Adão para dormir e fez a mulher. Gente, o único mandamento dentro do jardim era não comer do fruto do bem e do mal. Não eram os 10 mandamentos. A Bíblia é clara em dizer que os 10 mandamentos foram dados 430 anos depois de Abraão. Eu não entendo como é que eu nunca tinha visto isso na Bíblia. E que a Eva não estava sozinha, que Adão estava com ela e ele presenciou a serpente. Ele que recebeu o mandamento e ele que tinha que passar para Eva, que ele passou, mas ele ali, agora, nesse momento, ele presenciou Eva sendo enganada pela serpente e não fez nada. E o que a Bíblia fala? Que o pecado veio por Eva? Não. O pecado veio por Adão. E assim como Adão morreu, eu recebi essa herança dele. E Jesus me dá a ressurreição do Espírito e a certeza de que um dia eu vou ter uma vida eterna. Porque o meu Espírito é eterno. Aí pessoas perguntam, se agora virou espírita. E não é verdade. A Bíblia, se você ler, você vai entender. Então, uma outra coisa aqui, sim, aí a natureza do homem vai com relação também entra o mandamento, né, os mandamentos que você tem que fazer, e que Jesus fala lá em João, que o trabalho que você, as obras que você precisa fazer, as obras de Deus são acreditar, ou é acreditar. Então você tem que acreditar. Essa é o verdadeiro mandamento e a obra que eu preciso fazer. Não o cumprimento de todos os mandamentos, de todas as regras dadas por Deus a Moisés para o povo de Israel. Então, deixa eu voltar aqui para mostrar para você. Aí vai na doutrina da saúde, diz que se você tiver o seu corpo fraco, você não vai entender muitas coisas, as coisas de Deus, não vai poder estar em comunhão com Ele, como se a comunhão sua... Olha, não estou aqui dizendo que você não deve cuidar do seu corpo, você deve cuidar, eu cuido do meu. Estou até gripada hoje. Mas se você cuida bem do seu corpo, glórias a Deus, você tem que fazer isso mesmo. Mas não é pela mente que Deus se comunica com você. A Ellen White, ela diz que as pessoas que têm problemas mentais não vão para o céu. Não tem como salvá-los. E não é verdade, porque o meu espírito é que se comunica com o espírito. É por isso que eu não preciso. Não é meu cérebro que precisa nascer de novo. É o meu espírito que precisa nascer de novo. Uma outra coisa, aqui eu anotei. Muito sério. Eu vou dar para vocês, eu vou dar uma informação que é muito, 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 muito chata, mas é verdade. E crescendo na igreja adventista você não sabe dessas coisas. E depois as coisas acontecem e nada é falado. Mas você sabe que aqui nos Estados Unidos a gente tem muitos problemas com relação ao aborto. E há muitos estados que hoje em dia até aprovam aborto até os 9 meses. Você vai para cá, para a maternidade, e você quer abortar lá na hora do nascimento, você pode abortar. Tem alguns estados. Aqui no estado do Texas, graças a Deus, não existe isso. A gente tem a lei do batimento cardíaco.
Mas quando você para pensar que a gente aqui nos Estados Unidos é um país de muito aborto, muitas clínicas de aborto, e uma das maiores clínicas de aborto, ela foi fundada lá na Califórnia pelo médico, deixa eu ver o nome dele aqui, eu anotei, acho que é Allred. O Dr. Allred. Ele fundou uma das maiores clínicas de aborto na Califórnia, em Riverside, lá na Califórnia, e um dos colégios adventistas, e ele é adventista, ele é um milionário, ele já morreu, ele formou essa clínica algumas décadas atrás, mas hoje a clínica existe e é dirigida por outros adventistas também, e milhões de bebês já foram abortados naquela clínica. Bilhões ganhos. E você imagina o que é o dízimo desse povo, né? Então, são muito exaltados nas igrejas locais aonde eles vão, porque eles vão para a igreja adventista. Inclusive, a Loma Linda Academy, acho que você já ouviu falar, Loma Linda, La Sierra University, houve uma junção e hoje são a La Sierra, não Academy University, é uma universidade. O centro econômico, o centro de economia dessa universidade tem o nome desse médico, para honrá-lo e glorificá-lo, porque ele é impressionante. Mas ele é dono de uma cadeia de clínicas de aborto. Então, ele já faleceu, como falei para vocês, mas essa cadeia de clínicas de aborto aqui nos Estados Unidos ainda pertence a essa, ainda dirigida por adventistas. Inclusive, deixa eu corrigir, em 2013, eles mudaram o nome do centro econômico lá dessa universidade, porque teve muita controvérsia e estava saindo nos jornais, entendeu? Porque, assim, é tudo por debaixo do pano. Então, você imagina. Mas o que a igreja fala? Eu fui ler para ver o que eles dizem com relação ao aborto. Você lê e não entende, porque eles não tomam uma posição. Eles dizem, o aborto não está em contradição com a lei de Deus, mas ele diz também que você tem a sua consciência e você faz o que você quiser. Então, e você vê que toda a declaração as palavras foram muito bem escolhidas. Eu tenho certeza que muitos dos meus irmãos adventistas não cometem o aborto, e graças a Deus por isso. Mas a instituição não se pronuncia para dizer o que a Bíblia diz com relação a isso. Sabe por quê? Porque deixa margens. Quando você diz, olha aqui o que diz aqui nesse livro. O que acontece quando uma criança nasce? Olha como é que a vida começa. Uma nova alma vem à existência sempre que nasce uma criança, sendo cada alma uma nova unidade de vida. Quer dizer, você tem que nascer para ser uma unidade de vida. Então você não aceita que Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, concebido no dia da concepção, lá quando o anjo mostrou para Maria que ela tinha concebido, Jesus se fez carne. Você está dizendo que uma criança, um bebê, um feto, dentro da barriga da mãe, não é um ser até que respire, até que nasça. Isso é uma abominação. Você está dizendo que o feto, ele não é mais nada do que só uma parte do corpo da mulher, e que a mulher pode fazer o que quiser com o corpo dela, porque a escolha dela. É verdade, né? Se eu quiser amputar a perna, eu amputo. Qual o seu problema com isso? Se eu quiser cortar o cabelo, eu corto. Se eu quiser fazer um aborto, eu faço. Qual o seu problema? Entendeu? Quando você diz que uma criança só é um ser vivente quando nasce, você está cometendo esse erro e abrindo a porta para todos. Porque a gente sabe
que a vida começa na concepção. E você diz uma coisa dessa aqui. Olha, gente, eu acho que eu vou terminar o vídeo, senão vai ficar muito, muito grande. Mas você veja como é complicado, como é escondidas certas maldições em certas doutrinas. Que vocês não percebem, vocês não querem nem saber, porque vocês precisam defender essa falsa profetisa de vocês. E vocês ignoram. E vocês pisam na palavra de Deus. Gente, Deus tenha misericórdia de vocês. Tenha misericórdia de mim. Porque agora eu que tomei muito a sério essa parte realmente me deixa abalada. Porque eu não passei a ser um ser vivente no momento em que eu nasci. Eu fui um ser vivente a partir do momento que Deus permitiu a concepção. E você também foi assim. E será sempre assim. Agora, deixa eu mostrar para vocês a contradição entre a Bíblia e a profetisa Ellen White. Como eu prometi. Ela diz que, ela no livro Conselhos sobre Saúde, página 37. E essa daqui é página 37 do livro brasileiro. É pecado ficar doente. Toda doença é resultado do pecado de transgressão. Olha, eu tô com gripe hoje. Imagina, o que será o pecado que eu cometi? Todo pecado, toda doença é resultado do pecado de transgressão. Isso é que a Ellen White fala lá no livro Conselhos sobre Saúde, tá? Agora vamos ver o que a Bíblia fala. Lá em Jó 2:7. Diz que Satanás afligiu Jó com feridas da cabeça à sola dos pés. Contudo, Jó não pecou. Tá? Esse é um exemplo. Aí você vai agora para João, quando Jesus, lá em João 9, de 1 a 3, os fariseus perguntam para ele: olha esse homem cego aqui, quem pecou? O pai ou a mãe? E Jesus diz: nenhum pecou. Ele é cego para que a glória de Deus se manifeste. Então, amigos, meus amigos que estão ainda adorando, adorando mesmo, não tem outra palavra, adorando Ellen White, por favor, a hora é chegada. Aliás, a gente já está passando, não tem mais hora, a gente não tem mais tempo. Jesus está voltando e você vai estar esperando o quê? Que Ellen White venha lhe buscar? Ou que Jesus venha porque ele lhe salvou? Você quer acreditar em Ellen White ou você quer acreditar na Bíblia? Na palavra de Deus? Eu espero que você escolha a palavra de Deus. Compre a Bíblia nova. E eu vou dizer uma coisa a vocês. Eu acho que tem muito a ver o entendimento da Bíblia com nascer de novo. Aliás, eu acho não, eu tenho certeza. Porque o elemento que me faz compreender Deus e faz Deus se comunicar comigo é o Espírito. O Espírito dele, renascido em mim, através da minha crença em Jesus. Sem isso, é muito difícil você entender. Então, compre uma Bíblia nova. Antes de abrir as páginas, se coloque perante a Deus e diga: Deus, eu acredito em Jesus. Eu acredito que o Senhor mandou Jesus para morrer pelos meus pecados e que ele morreu segundo as Escrituras e que ele foi crucificado e morreu e que ele foi enterrado e ressuscitou e está assentado à direita do Pai e em breve vem me buscar. Diga isso com todo o seu coração que você acredita. O seu espírito vai renascer, você vai ser nascido de novo e você vai entender a Bíblia de uma maneira impressionante. Porque eu não acredito que eu era nascida de novo em todos os anos que eu passei dentro da Igreja Adventista, apesar de fazer de cumprir todos os mandamentos, de fazer, como eu falei, pagar o cartão do baú em dia, guardar o sábado, fazer todas aquelas coisas que são obras da carne. E eu não era nascido de novo, porque eu não entendia o que a Bíblia dizia. Só quando eu me entreguei perante Jesus e disse: não, Senhor, o Senhor é o meu Salvador. Eu não quero saber desses ensinamentos errados dessa profetisa. Eu quero saber que o Senhor vai me ensinar.
e ele começou a me ensinar. Eu falei com uma amiga essa semana alguma coisa com relação a isso, e ela falou assim, eu falei para ela, lê a Bíblia, compra uma Bíblia nova. Ela falou, se eu já li a Bíblia 13 vezes, e cada vez que eu leio a Bíblia, eu acredito mais em Ellen White. Então, e é uma pessoa boa, tá? E não é assim. O Espírito de Deus, com o seu espírito, vai trazer ao seu coração, à sua mente, ao seu espírito, o entendimento do que ele ensinou. Que Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus essa semana. E a gente se vê. Mande e-mail para mim, debbiebuffoni@gmail.com. Fica com Deus.